Gente, eu me sinto em casa aqui, eu amo muito vocês. Estive com vocês no retiro lá atrás, né? Chanelzinho preto na época, né? E eu amo muito essa igreja, os líderes. E eu sei que o Senhor me trouxe hoje aqui para que você saia diferente, porque Ele traz uma palavra de confronto com o tempo de hoje. Então eu não quero perder tempo para a gente ser rápido, mas em nome de Jesus, põe teu coração e teus ouvidos abertos aí para você receber. Amém? Bom, essa semana eu fui convidada para fazer uma live com os jovens da minha igreja. Eu sou da Lagoinha Santos e o Legacy Jovens me chamou para falar sobre comportamentos da juventude. Eles fizeram uma mesa redonda e foi muito legal. Tatuagens, álcool, balada, piercings e tudo mais. Que esse tempo tem trazido muita confusão. E quando eu estava nessa live, que foi muito boa, eu falei sobre consciência coletiva muitas vezes ali. E o Senhor expandiu isso na minha mente para trazer para a igreja a respeito da consciência coletiva do século 21. O que tem acontecido, gente? Consciência coletiva, na verdade, é aquilo que automaticamente todo mundo pensa igual. Por exemplo, quando a gente fala no leão, todo mundo já imagina o quê? Aquele animal que reina sobre todos os outros, né? O rei da selva, aquele animal que não tem medo, e isso continua na consciência coletiva da gente, todo mundo pensa assim. Acontece é que muitas coisas estão sendo modificadas nesse tempo. Satanás tem levantado vozes de referências, pessoas machucadas, pessoas feridas, com conceitos distorcidos, sendo vozes sobre as nações, sobre as pessoas e trazendo sutilmente uma nova consciência coletiva, onde aquilo que lá antes, no passado, se baseava nos princípios bíblicos, ainda que não fossem cristãos, ainda que as pessoas não fossem evangélicas, a sociedade estava toda apoiada nos princípios bíblicos, porque os princípios bíblicos foram para a sociedade, da sociedade foram para a família. Mas a consciência coletiva do século 21 tem mudado isso. E eu vou mexer com a tua cabeça hoje. Por quê? Vamos pensar em alguma coisa que vem sendo mudada sutilmente e a gente até percebeu, mas não colocou sentido em como é grave e urgente. Por isso que o Senhor para vocês que vieram essa noite para ouvir sobre isso e saber o que isso vai mudar na sua vida depois dessa palavra. Então olha só. A consciência coletiva do passado é que rosa era de mulher, né, menina, e azul, não é verdade? Mas hoje é assim, tá mudando, né? Antigamente, consciência coletiva era que o homem, para se começar uma família, tinha que ser um homem e uma mulher. Hoje é assim? Tá mudando, né? Hoje não precisa ser um homem e uma mulher, não é verdade? Antigamente, a maconha era considerada uma droga como as outras. Mas hoje tem sido assim? Não. É uma coisa quase que normal. A gente fala na esquina que fuma maconha e todo mundo acha normal. A gente teve agora um caso de uma morte de um MC. Eu comentava isso. Eu fui entrar na rede social para falar, quem é esse cara? O que aconteceu que ele se jogou? E fui ver as músicas. Aí eu fui linkando um monte de MC. Milhares de pessoas seguindo. Milhares de pessoas se espelhando. E quando eu vi, que eu fui ver as músicas, eu me choquei. E o engraçado é que eu ouço todos os dias, né, em atendimento, coisas absurdas, mas eu fui entendendo a explicação daquelas cabeças que chegavam distorcidas. Porque pessoas, vozes, como eu estou dizendo, de peso, levantando bandeiras, onde a falta que existe dentro das pessoas hoje, em especial os jovens, estão se completando, essa falta está aqui. E aí, essas vozes de referências que são aplaudidas e são exemplos, elas entram nessa falta. E as pessoas começam a se espelhar. Letras dos MCs falando a respeito da mulher como lixo, medíocre, altamente sensualizada, mas num sentido de desvalorização. Apologia à droga, coisa legal. E os jovens estão entrando nessa, gente.
Então, aquilo que era normal na consciência coletiva do passado, onde era baseado nos princípios, sutilmente tem sido modificado por um tempo onde, em nome do amor, da liberdade, da igualdade, o que tem acontecido? As pessoas têm sido mais tolerantes com essa exigência de princípio e têm entendido assim. Não é bem assim, né? É muito radical. Quer ver outra coisa? Consciência coletiva sobre a bebida. Antigamente, qual era a consciência coletiva? Cristão não bebe, não é verdade? E hoje? É discutível, né? A gente já tem igrejas que sim, outras que não. Hoje, a gente olha para os jovens e muitas vezes nós não conseguimos ver a diferença de quem está na igreja e quem está no mundo. Sabe por quê? Porque a consciência coletiva de vozes que sutilmente Satanás tem influenciado pessoas distraídas, têm sido levantados como bandeiras e todo mundo está mudando a mente, até a igreja. Por que a igreja? Mas a igreja se levantava antes com bandeiras em Deus de princípio e de repente a gente foi se sentindo meio antiquado, né? Sabe como é que é chamado as pessoas, né, que continuam nos princípios? Isso é castração, crença limitante. Já ouviram falar nisso? Isso é castração, crença limitante. As pessoas que vivem isso são alienadas. Mas Satanás tem se empenhado em tornar normal o que é errado. E isso está na nossa consciência coletiva. Então, antes de eu entrar efetivamente no que eu quero falar com vocês sobre isso, eu quero passar um vídeo aqui para vocês entenderem que ponto que nós estamos. Amém? Está sem a música, mas presta atenção na mensagem. Ok? Reconhecem isso no século 21? Inversão de valores que sutilmente foi tomando a mente das pessoas, entrando dentro da igreja. E o efeito capote está aí. O que está acontecendo hoje, gente? O que está acontecendo hoje? Deus precisou vir com mão forte e parar o mundo. O que é esse vírus? Esse vírus é para tudo. Eu estou vendo isso. E eu ainda tenho controle. E eu vou dar uma chance para vocês pararem com isso. Vocês olharem novamente para os meus princípios e valores. Porque o mundo está caminhando num carro a 100 por hora, sem freio. E a gente tem visto inversões de papéis. As inversões de papéis em nome da falsa liberdade que o mundo está colocando, né? Liberdade que o mundo está colocando é assim. Cada um tem direito de escolher. Se ele quer usar droga, que ele se drogar, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Se aquela pessoa ali quer se prostituir, se aquela pessoa... O problema é dele. É isso que Satanás quer. Que você não se incomode com a escolha do outro e que você não ache problema na escolha do outro. Então essa inversão de valores tem trazido um choque na nação, onde nós estamos vendo uma explosão de doenças emocionais. Que está dentro da igreja. Uma explosão de doenças emocionais. O que nós temos hoje como consequência desse capote que está acontecendo por conta de uma consciência coletiva alterada?
alguns dos muitos transtornos, né? Transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno esquizoide, transtorno paranoide, síndrome de Peter Pan, síndrome de burnout, e por aí vai, muitas outras coisas. Você escuta falar isso? Uma consciência coletiva que antes se falava em psiquiatra, em terapeuta, e todo mundo fala assim, Deus me livre, isso é coisa de louco. E hoje é a salvação dos tempos. Olha a inversão de valores. Realmente Deus tem usado essas ferramentas sim. Mas se nós estivéssemos lá no início, pode colocar o tema aqui para mim? Se nós voltássemos ao início e lembrássemos do que Ele implantou para a família, qual é a essência para aqueles que são alcançados por Ele? Grande parte, muito mais do que a metade, nunca chegariam comprimido. A grande questão é que as nossas mentes estão também se perdendo. E nós estamos aderindo isso, sutilmente. Mas o Senhor se levanta nessa noite para dizer que, embora o mundo diga que a família é uma instituição falida, o Senhor diz que a família é uma instituição bendita. E o Senhor levanta você que chegou aqui agora para ser luz no meio das trevas, querido. Porque o que está acontecendo hoje é trevas intensas apagando a luz de quem conheceu a Jesus. Os princípios estão sendo negociados por momentos e dores. Antigamente nós tínhamos o quê? Marcas e traumas de situações muitas vezes que vinha do outro, como o abuso sexual que vinha do outro, de um vizinho, de alguém, de um tio, de alguém que entrava. E essas marcas e traumas ocasionavam o quê? Ocasionavam num conflito muito grande que refletia em dores nesse tempo. Mas eu quero trazer para vocês uma outra visão, um outro lado da coisa, que é o quê? O que está acontecendo? A mudança de mente, os estragos em função do desajuste da família. O desajuste da família. O que acontece hoje? As famílias não sabem mais o seu papel. O marido, o Senhor levantou as nossas vidas para que nós pudéssemos ter um propósito de trazer outros à luz e tirar das dores que Satanás nunca deixa de trabalhar, porque elas são reais. Mas nós estamos sutilmente tendo as nossas luzes apagadas pelas densas trevas. Mas o Senhor trouxe você aqui para você sair hoje posicionado e falar: acabou para você, Satanás. Eu agora vou ser a luz que vai clarear essa escuridão. Porque, queridos, Deus parou o mundo. Deus parou o mundo. A gente tinha expectativa de sair dessa pandemia e o negócio só se estende. Aí era gente que tinha patologia, era gente de idade. Agora não tem patologia, não é mais de idade, agora é gente nova. Esses dias eu atendi uma menina que falou: Daís, morreu no hospital, mas de 15 anos, o médico chorava. Foi aqui no Guarujá, por acaso. E aí nós entendemos o seguinte: não sabemos quem é o próximo. Aqui, ó, quem é o próximo? Eu não sei se sou eu, se é vocês. Ainda é possível, não sabemos. Mas Deus está te parando para você revisar sua vida. Como diz 2 Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Coríntios diz isso. Examine-se, gente. Nessa noite Deus está sacudindo você, para você entender se você é luz, para você entender o seu papel de luz no meio da escuridão, para você entender que vidas estão tendo tempo ainda de sair dessa consciência coletiva, onde é um efeito capote, e se voltar ao início, onde o Senhor tem para nós os princípios que precisam ser retomados na família. Amém? Então eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, a palavra em Salmos. Salmo 103, versículo 17 e 18. Eu vou ler aqui na linguagem do Almeida, mas eu quero trazer uma outra linguagem hoje que a gente vai conversar aqui. Amém? Atentem para essa palavra, ela não é longa, mas ela é profunda e ela pode mudar a sua cabeça nessa noite. Salmo 103, versículo 17.
mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para cumpri-lo. O versículo 17 fala assim: mas a misericórdia do Senhor, e na palavra, nessa versão diz o seguinte: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Querido, não continue da onde você está. Vai para o início, porque é para isso que o Senhor permitiu essa pandemia, para que desse tempo. Nós estamos vendo que até as pessoas que entravam dentro do hospital para orar não estão podendo mais. Às vezes a pessoa tinha oportunidade no leito de morte ou dentro de um leito de hospital, a ouvir falar de Jesus e voltar para trás. O Senhor cortou. Você, rápido, se levanta para se acertar e para brilhar a sua luz, porque não dá mais tempo de quem entrou lá. Então o Senhor está passando a peneira dele. E a gente precisa entender quem eu sou em Deus, qual é a minha essência. Eu não posso deixar minha mente se levar pela consciência coletiva, porque isso, gente, tem sido um tremendo vazio, onde pessoas elas têm buscado e cada vez mais vamos voltar à situação que nós vimos agora do MC. Alguém que tinha dinheiro, alguém que tinha tudo, mas era droga, era bebida, era noitada e nada saciava. Só que pessoas com vazio estão ali, tomando como referência. E aí, o que a gente vê nesse versículo? Qual é a cura? Volta para trás. Qual é a cura? O amor. Mas não esse amor que está sendo pregado, distorcido. Em nome do amor, tudo é permissível. Quando os princípios do Senhor estão norteando, estavam norteando a consciência coletiva do passado, era como as pessoas continuavam feridas. Tinha gente alcoólatra? Tinha. Tinha droga? Tinha. Tinha conflitos de dores que o outro provocava muitas vezes na gente? Tinha. Mas o que acontecia é que a sociedade não era assim. Existiam os princípios que andavam conosco como um amigo, onde quando nós íamos sem freio para um lugar que a gente ia se esborrachar, os princípios vinham falar assim: não é por aí, não vai ir, você vai se machucar, não, vem por aqui. Mas é a consciência coletiva do século 21, quebrou isso. Então, não tem mais. Então as pessoas vão. O que a gente vê hoje, gente, adolescentes se matando, adolescentes desistindo. Quando isso? Para olhar e fala: chega, vou dar um basta aqui. Eu pego adolescentes, atendo muitos, e os adolescentes às vezes chegam para mim e falam assim: eu queria tomar remédio. Mal começou a terapia, eu queria tomar remédio, porque eu descobri que aquele tal, que é alguém que ela idealiza, que é alguém que ela se admira, que ela segue, tem depressão e toma, e tudo bem. Olha a consciência coletiva que está acontecendo hoje. Pessoas com necessidade de se espelharem em alguém que aparentemente está super bem. Mentira. Satanás está se divertindo, levantando marionetes, alterando as nossas mentes. Mas o Senhor fala assim: família, não desiste de vocês. E esse tempo da peneira é para levantar os meus. Querido, existem pessoas que foram levantadas através da dor, como foi o meu caso, como foi o caso da Ângela. Louva a Deus pela sua vida, minha querida. Você enverga, mas não quebra. Porque se a nossa mente tivesse sido alterada pela consciência coletiva, onde nós estaríamos? Luto de filho, abuso, agressão psicológica, presa dentro de quarto por namorado, quantas coisas. Mas eu entendi a essência de Deus em mim, e eu não me contaminei pela consciência coletiva das pessoas que já estavam se jogando numa cama, porque a vida estava em mim. A vida estava em mim, a vida está nela. E quando a vida está em nós, pode vir tudo contra, só quando o Senhor bate o martelo dele. A questão é que o Senhor tem pressa em levantar pessoas para esse exército, contrário ao exército que Satanás tem levantado, vidas que estão distraídas, lutando lutas que não deveriam ser lutadas, enquanto nós não lutamos a luta que verdadeiramente teria que ser lutada, da salvação, da mudança de vida, declarar Jesus. Então, aqueles que estão sendo levantados
estão cansados muitas vezes, porque a demanda é muito grande. Eu trabalho direto, vidas adoecidas que precisam do meu trabalho agora, precisam de eu falar para eles que existe um Deus em primeiro lugar, porque se não conectar com o espiritual, querido, você vai ficar dependente de um terapeuta. Quantas pessoas poderiam ter abreviado o caminho? Então, eu estou trabalhando excessivamente como os pastores, pessoas que têm se dedicado a vidas porque reconhecem o seu chamado, mas o Senhor precisa de pessoas que se habilitem no exército para aliviar o fardo daqueles que já entenderam a essência da vida em cada um de nós. Você é essa pessoa. Alivie o fardo do seu pastor, da sua pastora. Levante-se você como voz, como luz. Começa, sem palavras muitas vezes, a andar pelos caminhos e ver vidas reconhecendo a luz em vocês. O que acontece com essa pessoa que era triste, que era isso? O que está acontecendo com ela? O que está acontecendo com ele? Deixa, porque quando eu perdi o meu filho, o psiquiatra se converteu sem palavras. Eu tinha conversa com a mulher dele, eu nunca tinha conversado com ele, mas ele reconheceu a vida em mim, porque a vida era Cristo. E dentro do luto, eu andava na terra com a cabeça no céu. E o Senhor precisa disso, querido. Por favor, não fiquem com medo desse vírus. Falem o seguinte: Senhor, eu entendi que esse vírus é para eu me levantar e ir na ousadia do Senhor, porque essa consciência coletiva quer levar o povo para o inferno, mas existe luz em mim, que é o seu princípio, a sua palavra, e eu declaro o Senhor cura nesse mundo em nome de Jesus. E isso começa pela sua vida, pela sua casa. Então, é interessante que quando eu pego, trazendo isso para a família, que é o que eu queria tratar com vocês hoje, porque aqui todo mundo é família. Quem não casou ainda, precisa entender porque talvez Deus não deu um marido. Será que você está preparado? Você pode ser um filho, um neto, ou você pode ser um esposo ou uma esposa, e o seu cônjuge nem está aqui. Mas qual o seu papel? Eu pego em terapia de casal, terapia familiar. Chega ali os dois e sentam no sofá. Quando eu olho para eles, eu vejo 3. Tem 3 no sofá. O homem, a mulher e no meio a família. Só que eu preciso entender como eles veem. Como esse homem vê quem está no sofá. Como essa mulher vê quem está no sofá. Porque o homem, muitas vezes, ele olha e vê só a família. E ele está ali brigando porque ele não quer que a família se destrua. Por isso é que hoje nós temos tantos homens com amantes. Porque eles não estão ali lutando pela mulher, pelo casamento. Eles não querem que a mulher saia para acabar com a família. Muitas vezes, a nossa família lá atrás foi uma família de referência. E nós entendemos que isso era bom e nós queremos manter isso. Só que o nosso papel, às vezes até por influência do que nós vivemos, ou porque nós estamos nos distraindo com as coisas que Satanás tem oferecido, e nos envolvido na consciência coletiva, nós perdemos o senso de qual é o nosso papel dentro da família, quando Deus nos chamou para nos entregar essa essência limpa. E aí, uma pessoa que sai do seu papel, capota tudo. O homem é o quê? O homem, a palavra fala assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Você é capaz de se entregar pela sua mulher? Você cuida da sua mulher? Você ama a sua mulher? Você elogia a sua mulher? Você fala da sua mulher que todo dia faz as coisas de casa, sem salário, cansada? Você valoriza a sua mulher? Você não faz isso? E aí o que acontece com isso? Você não vive o seu papel. E se você não vive o seu papel, a mulher vai sair do dela. E muitas vezes a gente está tendo isso. Mulheres, submetam-se aos seus maridos. Seja auxiliadora, seja companheira. Mas esse marido, às vezes, é tão distorcida a posição dele que ela não consegue se enquadrar no dela. Ou às vezes o marido está na dele, mas a mulher não se submete a dela. Filhos, honrem os vossos pais. Honrem os vossos pais, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Aí nós pegamos filhos que são pais, que têm o controle dos pais, que mandam nos pais, que manipulam os pais, e o pai tem medo de falar com ele porque ele grita, porque ele é rebelde. Papéis invertidos. Olha a consciência coletiva, por que a gente fica tão fragilizado para que essa consciência entre na nossa casa, porque está todo mundo fora do seu papel. Pais,
não ireis os vossos filhos. E o que acontece com esses pais? Não dão atenção para os filhos, trabalham demais, não ligam para os filhos, colocam um computador na mão do filho. Aí nós temos o mal do século, que são os filhos do quarto. Eu chamo filhos do quarto. Muitos psicopatas saem daí, gente. Eles estão no quarto, de repente eles entram e matam todo mundo, né? Isso são os psicopatas grau hard. Mas a gente tem os psicopatas grau leve, que são os manipuladores, que tiram vantagem, que ficam ali na internet planejando golpes. E a consciência coletiva alterada, e cada um na sua correria, cada um no piloto automático, não cuidam da sua família. Então, olhe hoje o seu papel. Se o seu papel é de filho, se o seu papel é de marido, se o seu papel é de esposa, o que você não está vivendo, o que você não está percebendo, que Satanás está conseguindo acesso à sua casa? Aonde você vai estar amanhã? O que vai acontecer com a sua família, com os seus filhos? Você está dormindo hoje, eles estão pequenos, amanhã você vai ficar acordado quando eles estiverem grandes, esquentando a sua cabeça, chorando, clamando. Você não precisa ficar no manjo de joelho todos os dias ali, clamando pelo corretivo, né? Pelo corretivo, se você fizer o preventivo. Mas será que nós estamos fazendo os nossos papéis? Se 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A palavra de Deus alerta sobre isso. Mas a gente gosta daqueles versículos que falam pra gente, né? Que a vida vai mudar, confia no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem coisa antes. Tem coisa antes. É a mesma coisa da pessoa que fala assim: ah, não, eu gosto do óleo de unção. Eu tenho que passar óleo de unção na porta da minha casa, na minha cabeça. Aí passa o óleo de unção e fala mal do vizinho, amaldiçoa seu filho, fala palavrão. Para que o óleo de unção? O Senhor não quer religiosidade. Passou o tempo, nós precisamos, igreja, acordar. Então, em nome de Jesus, fala para o Senhor, me mostra, Espírito Santo, o que eu estou falhando na minha posição, porque eu quero a minha família inteira. Eu quero ser a família que vai salvar o meu bairro, que vai influenciar até os meus familiares, que Deus tem distraído para ficar com problema comigo, mas que o Senhor trabalhe lá para que eles vejam sua glória aqui, porque eu sou luz, eu volto atrás. Volte ao início, querido. O Senhor te chama essa noite para voltar ao início. Amém? Então essa palavra é de confronto, porque nós não temos tempo. Nós não temos mais tempo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Como é que a gente resolve isso? O homem precisa entender o seu papel. O homem precisa, o homem e mulher, né? Entender o seu papel. Mas para o homem entender o seu papel, quando ele está lá, dentro daquela terapia, quando ele está lá e ele olha, e eu vejo que esse homem muitas vezes está fazendo o quê? Vendo a esposa. Às vezes a esposa está vendo o marido e não a família. Está tudo fora do lugar. Eu já começo a entender o que eles estão trazendo para mim. Quem começa a buscar? Quem está fora do seu papel aqui? Quem está fora do seu papel aqui? Então, nós precisamos entender o nosso papel. Mas para nós entendermos o nosso papel e salvarmos a nossa família, precisamos reconhecer qual é a essência de Deus para a família do início, onde nós nos perdemos. Qual é a essência de Deus para a família? Para eu entender a essência da família, para eu entender o meu papel, eu preciso entender, primeiro, qual é a minha essência alterada. Eu preciso entender que a minha essência, ela foi alterada por marcas, por traumas, por influência das pessoas, da consciência coletiva, do que está fora, que me alterou. E aí eu preciso me submeter a Deus, ressignificar a minha essência agora em Deus, não é nas referências do mundo mais, é em Deus, para que aí eu entenda o meu papel. Mas para eu ressignificar a minha essência em Deus, eu preciso entender qual é a essência de Deus. E o que nós lemos lá em Salmos 103? A essência de Deus, gente, é o amor. Mas não é esse amor aqui. Esse amor confuso, que tudo pode em nome do amor. Se antigamente tudo era proibido, ninguém saía do armário, hoje tudo
permitido em amor ao próximo, por que nós estamos dessa forma? Era para o mundo estar bom. Porque todo mundo respeita todo mundo, aceita tudo, mas não. O mundo está cada vez pior. Por quê? Porque a essência do amor de Deus é a que cura e liberta. E para eu entender a minha essência, eu preciso reconhecer a essência de Deus e segui-lo como modelo. Aí, nós vamos parar para pensar agora. Qual foi a essência de Deus? O amor puro. Em nome desse amor, Ele entregou o seu Filho ao mundo. Ele deu o seu Filho. Ele mandou o seu Filho. Ele entregou o seu Filho por nós. Olha que amor é esse. E Jesus, que é o Filho, por amor a nós de novo, Ele também entregou a sua vida na cruz, por amor a nós. E nós? O que nós entregamos? O que o Senhor nos pede? O Senhor nos pede também que em nome do amor nós entreguemos duas coisas. Primeiro, a nossa vida a Ele. Mas entregar a nossa vida a Ele não é chegar aqui na frente numa palavra, num apelo e falar assim, eu aceito. Entregar a nossa vida a Ele é ter consciência do que é novo nascimento. E novo nascimento é, eu morro agora para o mundo e levanto para Ti. Quando eu morro para o mundo, morrem as minhas marcas, as minhas insuficiências, a maneira de eu pensar e me conduzir. E eu falo assim, eu reconheci a vida que é Jesus. Levanto e falo, vida, agora entra em mim. E Ele vai tirando tudo que era a essência misturada da gente, para que a sua essência verdadeira entre em nós. Então eu entrego, primeiro, assim como Deus entregou o seu Filho ao mundo, e Jesus se entregou na cruz, eu entrego a minha vida a Ele, e entrego por amor, e entrego meu amor a quem eu amo, que é a minha família. Mas será que nós temos entregue o nosso amor a quem amamos? Será que a nossa família, que na consciência coletiva era do passado, dentro do princípio do Senhor, a família na consciência coletiva de lá era porto seguro, lugar seguro, aconchego, segurança? Não tem sido assim. Família é berço de brigas, de ausências, de tristezas. Mas o Senhor diz para você, volte ao início, valoriza a sua família, se coloca na sua posição, porque Salmos 103 vai falar isso, mas o amor leal do Senhor, seu Deus, seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Não precisa temer, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Você tem obedecido, querido? Você tem sido luz que se apaga no lugar que você está? Ou você tem sido luz que clareia o lugar que você está? Volte ao início, porque o Senhor nos convoca para isso. A palavra fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O que está acontecendo hoje no mundo? Morte. Por quê? Pecado. Mas você está aqui, ó, vivinho para ouvir isso, vivinho para não se render ao medo do mundo, vivinho para confiar no controle de Deus, vivinho para se levantar como voz que vai e que faz a diferença, porque o Senhor conta com você. O Senhor quer você, gente, assim como Ele me levantou, como levantou o pastor e como tem levantado tanta gente. Mas não se coloque a ser cuidado, se levante a se cuidar, através desse amor que tira uma essência caída que é a nossa, e põe a essência dele de cura, de confiança, de paz, de tranquilidade. Amém? A palavra fala, né? Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Não passe por esse mundo sem sentir isso. Não ache que o fardo é pesado, porque não é isso que a Bíblia diz. Agora, se eu estou diante da porta larga, gente, a palavra fala que existe a porta larga e a estreita. Muitos são as que passam pela larga. Se você está vivendo Jesus e está diante da porta larga, fardo é pesado. Mas se você fez a sua opção, porque a Bíblia diz que a porta estreita está Jesus, e se você está diante dela, o seu fardo vai ser leve, e você vai atrair
as pessoas que têm entrado por essa porta para o Senhor. Porque a palavra diz, João 8,36, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque nós somos presos. O mundo é preso. As pessoas que estão nessa liberdade, não, cada um respeita as escolhas, cada um faz o que quer, são pessoas presas. Porque esse versículo fala que se Jesus vos libertar, aí sim, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos a chave. Nós temos a chave para levar para quem é preso. Nós temos a chave. Jesus, Ele vem libertar desse mal. Amém? O Senhor te convoca essa noite, amado. Está difícil a sua vida? Está difícil? Volta ao início. Volte ao início. Nenhuma família será completa se o Senhor Jesus não fizer parte dela. Nenhuma família terá direção se o Senhor Jesus não for convidado para fazer parte dela. De repente ninguém da tua casa está aqui, só você, mas é você que vai levar. Mas para você levar, essa luz tem que brilhar em você. E você tem que tomar posse do seu direito de filho, que é confiado no novo nascimento, quando você declara Jesus na sua vida e que você não é mais escravo do mundo. Ele cuida, Ele transforma, Ele dirige, Ele muda. Só que se você ficar olhando para o mundo e sentindo medo, você não reconheceu a sua identidade em Deus. E você já não pode executar o seu papel. Então, amados, se eu reconheço o amor curador em mim, se a minha mente se fecha para o hoje, para a consciência coletiva de agora, e eu volto para o princípio, para que eu leve essa luz, eu vou estar blindada de duas vozes. A de dentro de mim, que são as minhas dores, as minhas marcas, e a de fora, que são as vozes que o século 21 tem levantado para nos confundir, nos distrair e nos enfraquecer. Então o Senhor exerce governo novamente nesse mundo, através das nossas vidas. Porque esse mundo caminha para longe da essência verdadeira do amor, que é o Senhor Jesus. Amém? Você entendeu isso? Então, em nome de Jesus, vou pedir ajuda aqui para o louvor, se for possível a gente cantar, eu quero viver algo novo novamente. Vou pedir para que a gente venha. E é só isso que eu vim falar para vocês. Não deixem Satanás confundir vocês. Não se achem vítima. Vocês são filhos. E se você está aqui nessa noite, você não reconheceu a vida ainda, você não morreu para você, para o mundo, e se levantou em Cristo, essa palavra é para você. Porque o Senhor te chama para sair do mundo dos iguais. E para você entender que a sua identidade nele é de filho, não é de vítima. Para que você se levante e declare um novo começo. Então, se o Senhor está falando com você, se o Senhor fala de alguma maneira no seu coração, a respeito do que nós conversamos aqui hoje, vai ficando em pé no seu lugar. E vai ficando em pé, com essa ação você está declarando: Senhor, eu reconheço essa noite a minha identidade de filho. E eu tomo posse do direito de filho, de proteção, de alegria, de vida e de luz. E eu me levanto nessa noite para fazer a diferença nesse mundo. E deixo os meus medos, deixo as minhas marcas, deixo as minhas dificuldades, me coloco na minha posição. E pode contar comigo, que eu estou escalado para o exército. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Declara agora com esse louvor.